Graça e paz em Cristo Jesus. Amados irmãos, vamos abrir as Escrituras no livro do profeta Isaías, no capítulo 5, de 1 a 7. Essa será a nossa meditação nesse domingo, o dia do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que dessem uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como esperando eu que dessem uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto, derribarei o seu muro, para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto. Não será podada nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. As nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Vamos orar nesse instante. Deus amado, Deus bendito, nós nos submetemos ao Senhor nesse instante. Reconhecemos que sem Ti nada somos e nada podemos fazer. Te pedimos que o Teu Santo Espírito nos conduza a toda a verdade na compreensão da Tua rica e amada palavra. Deus amado, pedimos a Tua proteção sobre a família da fé no que diz respeito à saúde física nesse momento. Te pedimos que o Senhor venha mais uma vez exercer sobre nós a Tua misericórdia, também, ó Deus, no que diz respeito à Tua providência, para que os profissionais, ó Deus, da bioquímica, da farmacêutica, possam encontrar, ó Deus, a fórmula correta da produção de uma vacina. Te pedimos por todos aqueles que sofrem, ó Deus, por essa doença, pelos que trabalham no campo da medicina, da enfermagem, lembrando em especial dos domésticos da fé, como é a instrução do apóstolo na Epístola aos Gálatas. Perdoe os nossos pecados. Oramos em Cristo, também intercedendo pelos nossos governantes. Amém. Meus irmãos, se você ler Isaías capítulo de número 1, você vai encontrar que esse profeta, ele era filho de Amós. Queridos, ele era um homem que exerceu um ministério muito importante no Antigo Testamento, é tanto que Isaías é conhecido como o profeta do Evangelho no Novo Testamento. Nós sabemos que temos 4 evangelhos e ele é conhecido como o Evangelho ali no Antigo Testamento, porque ele é aquele que mais fala a respeito do Messias entre todos os profetas. O seu ministério durou 47 anos e iniciou-se no ano 740 antes do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi profeta no reinado de 4 reis em Judá: Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. E Israel foi governado durante todo esse tempo por Jeroboão. No ano 930 a.C., nós tivemos um episódio muito triste após o reinado de Salomão, que Israel se dividiu em 2 partes, 10 tribos do norte, 2 tribos do sul, e aí Israel passou séculos nessa circunstância. Segundo o capítulo 4, versículo 7, Isaías profetizou nos 2 impérios, nos 2 reinos, pois nós temos alguns profetas que fizeram como Isaías, foram profetas em toda a extensão de Israel. Nós também tivemos profetas só no sul e profetas só no norte. E o nome dele é bem significativo, ou o significado do seu nome no momento que nós estamos vivendo, porque significa Jeová é a salvação. E o mundo espera uma salvação em meio a essa crise sanitária da Organização Mundial da Saúde, que é uma vacina realmente conclusiva. Queridos, mas em todas as áreas da nossa vida, tanto na área física, tanto na área intelectual,
quanto na área familiar. Só existe uma verdadeira esperança e a verdadeira esperança é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele é o fundamento das Escrituras. Vale salientar que Cristo, ele diz em Lucas 24, ao caminhar com aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, que toda a lei de Moisés, dos profetas e dos salmos tratam a respeito dele. E esse é um ponto interessante, o Senhor Jesus Cristo ali está falando de gêneros diferentes literários. E nós temos muitos gêneros literários nas Escrituras. Nós temos as narrativas, como o caso dos evangelhos e dos livros históricos do Antigo Testamento, como os 5 primeiros livros da lei, os 2 livros de Crônicas, os 2 livros de Samuel, o livro dos Juízes, por exemplo. Nós temos a literatura de sabedoria, Eclesiastes, Provérbios, Cantares e o amado livro dos Salmos. Nós temos literatura apocalíptica, como o próprio livro do Apocalipse. Nós temos também aí o livro do Ezequiel, a segunda parte do profeta Daniel, o livro de Zacarias. Queridos, e nós temos também as parábolas. Nós não temos nenhum livro onde está ali reunidas todas as parábolas, mas quem mais ensinou por meio de parábolas foi o nosso Senhor Jesus Cristo, cumprindo uma profecia do Salmo 78:2, onde diz que o Messias ensinaria por meio das parábolas. Porém, as parábolas já estão presentes desde o Antigo Testamento. Nós temos parábolas no livro de Juízes, nós temos uma parábola muito importante na história do Antigo Testamento, quando Natã, o profeta, vai questionar Davi, que havia quebrado o 6º e o 7º mandamento. Eu vou falar novamente sobre isso posteriormente. Nós temos então, nesse texto aqui do profeta Isaías, que é conhecido como evangelista no Antigo Testamento, uma parábola. E essa parábola é um pouco diferente das demais, porque ela não é só uma parábola, mas ela também é um cântico que Israel cantou, assim como nós temos lá o cântico de Moisés no capítulo 32 do livro de Deuteronômio. Queridos, eu queria meditar sobre o seguinte tema: o reino do amado Redentor. O reino do amado Redentor será o tema do meu sermão nesse dia. Queridos, nós temos vários nomes e vários títulos para o Senhor Jesus Cristo nas Escrituras. E aqui ele é chamado de amado. E para a nossa interpretação a respeito disso, o momento do batismo de Cristo é singular, pois Deus o Pai disse no momento que o seu filho era batizado: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Esse é o meu filho amado que me dá muita alegria. O primeiro ponto do meu sermão é o seguinte: o investimento do amado. O investimento do amado. Queridos, com base nos versículos 1 e 2, eu vou ler apenas a parte A do verso de número 1 que diz: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. Queridos, Calvino, comentando esse texto, ele considera Isaías como sendo o amigo do noivo que canta esse cântico em homenagem a esse noivo. Então observe que Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, ele canta um cântico em homenagem, em glória à pessoa de Cristo. Queridos, em Cantares, no capítulo 4, versos 12 a 17, a vinha é apresentada como símbolo da pureza da noiva guardada para o noivo. Observe que a vinha ali é apresentada simbolicamente como uma noiva pura. No Novo Testamento, em Efésios capítulo 5, Cristo é apresentado como noivo e a igreja é apresentada como a noiva. E a Escritura diz que o Senhor Jesus Cristo vai apresentar o Pai à igreja imaculada e sem qualquer ruga. Queridos, então você precisa pensar em qual é o investimento que Cristo fez pela igreja. O puritano Matthew Henry, comentando esse texto, diz o seguinte: Deus Pai dita essa parábola para a honra de Cristo, seu Filho bem amado, a quem constituiu como Senhor da vinha. Então esse cântico que Isaías canta e ensina ao povo, o próprio Deus ensina para que Cristo possa ser glorificado. Segundo Romanos capítulo 11, versos 33 a 36, 1 Coríntios 10, 31, tudo que nós fazemos, pensamos, precisa glorificar ao nosso amado Redentor, ao amado das nossas almas, ao noivo da igreja. E você precisa pensar no grande investimento que Cristo fez por mim e por você. Esse investimento é tão profundo que uma daquelas 7 conhecidas expressões, as 7 palavras ou as 7 frases da cruz, ele diz no final: está consumado, ou seja,
tudo aquilo que era necessário para a minha e a sua salvação, o Senhor Jesus Cristo completou perfeitamente. Segundo João 13:1, ele amou os seus que estavam no mundo e amou até o fim, morrendo por eles. Queridos, esse verso de número 2, ele é um verso muito importante na passagem, onde nós observamos todo o esforço e o que o lavrador precisa fazer para cultivar a sua vinha. O reverendo doutor John Oswald, comentando, diz: o versículo 2 descreve as atividades do lavrador na preparação de sua vinha. Tendo escolhido encosta a descoberto, a qual apresentava plausível evidência de elevada fertilidade, ele agora cava o solo e o limpa das pedras. Posteriormente, segue-se a plantação das videiras. Uma vez que as videiras estavam plantadas, então havia um intervalo de 2 anos antes que as uvas fossem produzidas. Durante esse tempo de espera e antecipação, o muro podia ser reforçado, a torre de vigia construída e as instalações para prensar e juntar o líquido completadas. Então, observe como são muitas etapas. Primeiro, ele encontra um local onde o solo é fértil, então ele vai cavar o solo, ele vai retirar posteriormente as pedras e ele faz então a plantação. Quando as videiras já estão plantadas, nós temos um intervalo de 2 anos, onde ele coloca ali nesse tempo o muro para reforçar a proteção da videira e também uma torre de vigia. Essa torre de vigia para que ele pudesse descansar, mas que ele acompanhasse tudo o que estava acontecendo, para que nenhum animal ou que qualquer imprevisto acontecesse ali climático que alcançasse as suas videiras, ele estaria ali para protegê-la. Espiritualmente, nós temos um episódio interessante também no Antigo Testamento, quando Abacuque diz que ele se colocaria, o profeta, na sua torre de vigia, esperando a resposta do Senhor. Queridos, você precisa entender que tudo isso aqui está associado à obra de Cristo pela minha e pela sua redenção. O esforço do Senhor Jesus Cristo em te resgatar do império das trevas e nos colocar dentro do seu reino. Então a minha e a sua pergunta é: como nós temos atendido a esse despreendimento e a essa compaixão de Cristo por mim e por você? Ainda defendendo esse tema, o reino do amado Redentor, o meu segundo ponto é o amor do amado. O amor do amado, com base nos versículos de número 3 e com os versículos de número 4. Eu vou ler o versículo de número 4. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu não lhe tenha feito? E como esperando que eu desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Observe então como o amado deixa claro que tudo aquilo que era necessário para que bons frutos fossem produzidos, isso aconteceu. Querido, a vinha aqui representa a nação de Israel naquela condição, consequentemente representa a igreja. Queridos, você precisa se lembrar de uma parábola onde Cristo falou sobre o trigo e sobre o joio, e é Ele que vai fazer a separação. E no dia final, nem todos aqueles que fazem parte da igreja visível fazem parte da igreja invisível, dos verdadeiros eleitos de Deus. Queridos, tem joio sim presente no meio do trigo, mas no dia final o Senhor vai recolher. Queridos, você precisa então considerar que a nossa responsabilidade é pregar o Evangelho e os verdadeiros eleitos serão edificados e serão a cada dia santificados na sua vida. Um dos pais da igreja, latino, Jerônimo, que nasceu no ano 347 e faleceu no ano 420 depois de Cristo, comentando essa passagem diz: Cristo, o bem-amado, realmente canta esse triste cântico quando contempla Jerusalém e chora por ela em Lucas 19:41. E fez referência a isso na parábola da vinha, no capítulo 21, 33 a 46 de Mateus. Porém aqui a culpa era das vinhas e ali dos lavradores. Queridos, essa parábola também é conhecida como a parábola dos lavradores maus. Observe como ali os lavradores são maus e nessa parábola de Isaías, quem é má é a própria vinha.
Queridos, nós temos um texto muito precioso do livro dos Salmos que nos ajuda a interpretar essa passagem, que está no Salmo de número 80. Depois eu peço que você leia todo o Salmo 80, que ele será muito precioso na nossa meditação dessa passagem. Mas eu vou ler os versículos 8 e 9, que diz o seguinte do Salmo 80. Trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste, dispuseste-lhe o terreno, ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Deus trouxe uma videira do Egito, uma referência clara a quando Deus tirou o povo do cativeiro do Egito e os levou para a terra prometida. E Deus abre um terreno, Deus retira as nações cananitas e ali o povo de Israel conquista a terra e enche a terra. Observe que esse povo se multiplica, queridos, mas infelizmente no se multiplicar, muitos se perdem nos seus pecados. O livro do profeta Oséias reflete isso de maneira muito bela, apesar que é uma situação muito triste. Bela no sentido de apresentar inspiradamente o fato terrível da apostasia. Oséias capítulo 11, versos 1 e 2. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam a Balaíns e queimavam incenso às imagens de escultura. Observe, quando Israel era menino, eu o amei e do Egito chamei o meu filho. E observe que aqui Israel é chamada de filho de Deus. E no Novo Testamento nós encontramos que todos os eleitos são filhos por adoção, porque Jesus Cristo, o bem-amado, ele é o único filho unigênito de Deus. Queridos, observe como o amor do amado aqui é colocado de maneira muito clara. Queridos, nós temos visto muitas pessoas que têm dito que estão com saudades da Santa Ceia, estão com saudades de estarem presentes nos cultos públicos, nas escolas dominicais, no dia do Senhor, que estão com saudade das demais atividades da igreja, mas me impressiona porque algumas pessoas que muitas vezes eram negligentes, que eram falhos aí nos trabalhos da igreja, agora estão dizendo que estão com saudades. Queridos, como aqueles que não têm contato verdadeiro com Cristo, como aqueles que não têm comunhão verdadeira com o amado, pode estar com saudade. Queridos, nós só sentimos saudades daquilo que realmente nós valorizamos ou daquelas pessoas a quem nós apreciamos e as amamos. Por isso, lendo o versículo 3 e o versículo 4, queridos, a minha pergunta para você é: como estavam os seus frutos antes da pandemia? Como estão os seus frutos agora no período da pandemia? E como você imagina que será a sua videira? Como você imagina que será a sua uva? Boa ou brava? Segundo está aqui o versículo de número 4 e 5. Como você tem valorizado o amor de Cristo por você? Queridos, o amor do amado foi tão profundo que nós encontramos no capítulo 13, no versículo 1 do Evangelho de João, onde ele já está próximo de morrer, e a Escritura diz que, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O Senhor Jesus Cristo nos amou até as últimas consequências, a consequência da sua morte, porque ele nos chama para o reino do amado Redentor. Ah, queridos, Israel no versículo de número 4 e 5, aliás, no versículo de número 3 e 4, apresentado como um povo rebelde e como um povo que não valorizou o amor de Deus. Mas em terceiro e último lugar, dos versos 5 a 7, eu defendo o juízo do amado, o juízo do amado. E agora eu recorro a 2 Samuel 12:5, aquela parábola que eu já havia citado. E ali Natã vai dizer para o rei Davi que havia um homem que possuía muitos rebanhos, tanto de gado como de ovelhas. E havia um homem que tinha apenas uma cordeirinha. E aquele homem que era milionário foi naquela cordeirinha e tomou-a para si. Então Davi ficou furioso, ele disse que aquele homem tinha que morrer. Então Natã, com o dedo em risco, disse: esse homem é você, Davi, você precisa morrer. Porque ele tomou Betseba e a possuiu, quebrando o 7º mandamento, e matou Urias, o seu esposo. Queridos, você precisa observar então
que naquela circunstância, aquela parábola mexeu com o coração de Davi. Mas pasme, eu não sei se você já parou para pensar nisso e atentou para o texto. Até aquele momento Davi já tinha 14 esposas. Ele tinha 14 esposas sem contar as suas concubinas. E mesmo assim, ele quebra o 7º mandamento tomando uma mulher que não era a sua esposa. Queridos, por causa disso, Davi, ele realmente perdeu 4 dos seus filhos amados. Ele perdeu 4 filhos. Ele não perdeu a salvação de maneira nenhuma, queridos. Nós vemos aqui que essas ovelhas chamadas de bravas são ímpios. Eles não pertencem ao trigo de Deus, eles são um joio. Mas você precisa entender que Deus, com o ímpio, ele age com o juízo. Comigo e com você, ele age de uma maneira diferente. Ele nos disciplina, e Hebreus vai dizer que ele nos disciplina para o nosso bem, no capítulo 12, para que a nossa vida seja aperfeiçoada pela verdade. O versículo de número 5 aqui, quando nós encontramos as primeiras citações do que Deus iria fazer, ele diz que vai retirar a sua sebe. A sebe era uma cerca de plantas ou de arbustos e ramos secos para proteger as vinhas. Então agora eu leio o verso 5, onde a Escritura diz: agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe. Era a primeira proteção, muito importante. Para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro, para que seja pisada. O texto continua dizendo que ela vai se tornar um deserto. Queridos, o reverendo doutor Jan Heidelbus, comentando a passagem, diz: o veredito pronunciado pelo proprietário é que ele se voltará contra a sua vinha para arruiná-la. Ele derrubará o muro, a cerca de espinhos, também chamado sebe. Ele destruirá, de forma que o gado possa se alimentar das videiras e pisá-las aos pés. No fim, tudo que restará será um campo de espinhos e abrolhos. Observe que aquele lavrador que teve uma dedicação tão grande, ele agora vai pegar tudo aquilo, vai deixar com que o gado possa pisar, e aquilo tudo se tornará um deserto. Queridos, nós sabemos que na segunda vinda o Senhor Jesus Cristo, ele sim continua sendo o bem amado da igreja, mas ele virá para julgar os ímpios, e os ímpios serão lançados no lago de fogo. E eu e você estamos garantidos na nossa redenção, mas também iremos comparecer ao tribunal de Deus, não para condenação, porque aqueles que foram justificados em Cristo Jesus têm para sempre, por obra santa do Espírito Santo, a sua salvação preservada. O crente verdadeiro não pode perder a salvação, mas quando ele peca, assim como aconteceu com Davi, com Sansão, que foi morto junto com os filisteus, assim como aconteceu com Pedro, que teve que encarecidamente falar: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo, nós também levamos as consequências dos nossos pecados. Queridos, observem então que a parte B do versículo de número 6 vai falar que Deus vai prover que as chuvas não alcancem aquelas vinhas. Queridos, nós temos no capítulo 18 do primeiro livro dos Reis o episódio de Baal e os seus 450 profetas, além dos 400 profetas do poste ídolo, 850 ao todo, e Baal era conhecido como Deus da chuva, e o profeta de Deus já tinha orado para que Deus não enviasse chuva sobre Israel por causa do pecado de Acabe e sua esposa, e o que nós percebemos é que o Deus da chuva não fez absolutamente nada. Eles clamaram da madrugada até o meio-dia, e posteriormente o Deus de Israel mandou fogo, se manifestou como Deus Todo-Poderoso, e ainda naquele dia, depois de aparecer uma nuvem do tamanho da mão de um homem, que o servo de Elias viu, o Senhor enviou, depois de 3 anos e meio, chuva sobre a terra, porque o governo de todas as coisas é do bem amado de Deus. Mateus 28, 18 a 20 diz que Deus entregou a Cristo toda a autoridade no céu e na terra. Queridos, em meio ao coronavírus, Cristo continua te guardando, Cristo continua nos protegendo. Queridos, então o verso de número 7 desse capítulo 5 do profeta Isaías vai tratar sobre a disciplina de Deus. Aí nós temos uma referência mais de 200 anos à frente do que aconteceu no ano 500
486 a.C., quando Nabucodonosor invadiu Judá, invadiu Jerusalém, destruiu o templo e o povo foi exilado na Babilônia durante 70 anos. O templo foi destruído e todos os elementos do templo foram levados para a Babilônia. Aí nós conhecemos o contexto do livro do profeta Daniel e também uma parte do profeta Ezequiel. Mas segundo Esdras capítulo 1, de 1 a 3, para que se cumprisse a palavra de Deus por boca do profeta Jeremias, depois de 70 anos, o Império Medo-Persa se levanta, o Império Babilônico cai, e Ciro, que inclusive no profeta Isaías é chamado de pastor, ele era um homem ímpio, ele não temia a Deus, mas ele liberta o povo de Israel numa atitude impensada, um homem que avança o seu reino e permite que Israel retorne para sua casa, e mais do que isso, ele permite então que elementos possam ser levados de volta para a reconstrução do templo. Ele dá pedras preciosas e dinheiro, e assim nós bem sabemos que depois Israel vai se reconstruir. Queridos, mas mesmo em meio ao pecado, nós sempre temos a promessa da palavra de Deus, que se nós nos arrependermos, o Senhor, o bem-amado das nossas almas, há de assim nos trazer esperança. Diz assim o livro de Levítico, no capítulo 26, versos 40 a 45, que é um contexto justamente que anunciava que o povo de Israel poderia entrar em cativeiro se eles desobedecessem a Deus. Diz assim o texto: mas se confessarem a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, na infidelidade que cometerem contra mim, como também confessarem que andaram contrariamente para comigo, pelo que também fui contrário a eles e os fiz entrar na terra dos seus inimigos, se o seu coração incircunciso se humilhar e se tornarem eles por bem o castigo da sua iniquidade, então me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaque, e também da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei, mas a terra na sua assolação, deixada por eles, folgará nos seus sábados, e tomarão eles por bem o castigo da sua iniquidade, visto que rejeitaram os meus juízos e a sua alma se aborreceu dos meus estatutos. Mesmo assim, estando eles na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei, nem me aborrecerei deles, para consumi-los e invalidar a minha aliança com eles, porque eu sou o Senhor seu Deus. Antes, por amor deles, me lembrarei da aliança com os seus antepassados, que tirei da terra do Egito, à vista das nações, para lhes ser por Deus. Eu sou o Senhor. Observe que a terra descansaria dos seus sábados. Queridos, nós muito bem sabemos que a cada 7 anos a terra devia descansar. E Israel não obedeceu isso durante 490 anos. Interessante que o tempo que Israel fica cativo lá na Babilônia é exatamente de 70 anos. É aqueles 70 anos que durante 490 anos Israel não havia permitido que a terra descansasse. E o sábado ali era o dia do Senhor, que hoje é o domingo, desde a ressurreição de Cristo. Então o cativeiro serviu também para que a terra fosse guardada do tempo que assim não havia acontecido. Mas se o povo se arrependesse, Deus não ia invalidar a sua aliança. Queridos, e depois nós bem sabemos que através de um homem ímpio como Ciro, Israel voltou para casa, e no Novo Testamento nós temos a vinda de Cristo, o amado de Deus, para a minha e para a sua redenção. Então, quando nós olhamos para essa parábola, nós entendemos a grandiosidade do amor de Cristo, o amado de Deus por mim e por você. E também nos lembramos que precisamos ter muito cuidado com o pecado, mesmo sendo regenerados, pois ele traz consequências claras e difíceis, como a parábola lá do segundo livro do Samuel 12:5, quando Natã confronta Davi, e também aqui o cativeiro babilônico no capítulo 5, verso 7 do profeta Isaías. Queridos, oremos para que possamos a cada dia viver uma vida santa e sejamos uvas que agradam a Deus, frutos que agradam a Deus, pois o próprio Cristo diz que uma árvore é conhecida pelos seus frutos. Vamos orar? Deus bendito, Deus santo, Deus de Abraão, de Isaque, Deus de Israel. Nesse momento agradecemos pela tua palavra.
Te agradecemos por Cristo, o amado das nossas almas, o cabeça da igreja, e que possamos a cada dia nos purificar para o encontro com Ele nos ares. Perdoa os nossos pecados, guarda-nos nesse dia. É o que nós te pedimos, Deus amado, no nome de Cristo, para a glória dele. Amém. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e que as sempre ricas e fraternais consolações do Santo Espírito de Deus possa estar com você, com sua família e com todo Israel de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus nos abençoe.